Você já se sentiu diante de uma montanha tão alta que parecia impossível de escalar? Já passou por aquele momento em que seu coração diz, haja, mas sua mente grita, é impossível? Se sim, você não está sozinho. Milhões de pessoas enfrentam, todos os dias, situações que parecem estar além de suas forças. Mas aqui está a verdade que quero compartilhar com você hoje. Deus não está pedindo que você tenha fé para que tudo se torne fácil. Ele está dizendo para você ter fé para que, no meio da dificuldade, descubra que o impossível é apenas um convite para ver o seu poder em ação. A fé verdadeira não é aquilo que muitos de nós acreditamos. Não é essa fé de cartão postal que promete que tudo será cor-de-rosa se você apenas acreditar o suficiente. Quando Jesus caminhou sobre as águas, ele não acalmou a tempestade primeiro. Ele agiu no meio dela. Quando ressuscitou Lázaro, agiu depois que a situação parecia completamente perdida. A fé bíblica não é uma fuga da realidade difícil. É a força que capacita você a agir dentro dessa realidade, transformando-a de dentro para fora. Hoje, quero redefinir completamente o que significa ter fé. Quero mostrar que a fé não é o que evita as dificuldades, mas o que lhe dá poder para transformá-las em degraus rumo ao extraordinário. Não é o que garante que tudo será perfeito, mas o que assegura que, seja o que for que você enfrente, você não está sozinho e tem tudo o que precisa para vencer. Antes de começarmos, quero que você declare nos comentários: hoje ajo com fé, mesmo que seja difícil, porque meu Deus transforma o impossível em possível. Que essa declaração seja o primeiro passo para uma vida onde sua fé não espere condições perfeitas para se manifestar, mas crie condições extraordinárias onde quer que atue. Vamos começar. Número 1. A fé não busca controle, mas rendição consciente. Deus diz a você hoje que ter fé não significa ter o controle de tudo, mas entregar sua vida a Ele de forma consciente. E essa entrega não é fraqueza, nem uma resignação passiva, mas a maior demonstração de confiança e força que você pode revelar nos momentos mais difíceis. Você que me ouve sabe bem, quando tentamos segurar as rédeas de cada detalhe, quando queremos decidir o como, o quando e o porquê de tudo, o único resultado é ansiedade, frustração e medo de falhar. Essa ilusão de controle não nos fortalece, nos escraviza às nossas próprias expectativas. A fé madura entende que há coisas além do seu poder humano, mas que não estão fora das mãos de Deus. Você não pode acalmar a tempestade, mas pode escolher permanecer no barco, confiando que Cristo está ali com você. Render-se a Ele é um ato consciente, não um abandono. Não é cruzar os braços nem ficar parado, é dizer como Paulo em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa rendição significa deixar que Ele viva, haja e conduza a sua história através de você. Isso exige fé ativa. Porque render-se não é abrir mão dos seus sonhos nem dos seus esforços. É entregar a Deus o direito de moldar esses sonhos e guiar seus passos. Quando você se rende conscientemente, para de lutar contra a água que parece arrastá-lo e começa a flutuar sustentado pela graça. Quanto mais você luta para se manter à tona pelas suas próprias forças, mais afunda. Mas quando confia, a água, como o Espírito de Deus, o sustenta. E é aí que você descobre a liberdade. Já pensou nisso alguma vez? Quando você carrega o peso de tentar controlar cada resultado, cada reação, cada circunstância, você se esgota. O medo de errar, de que as coisas não saiam como espera, o paralisa. Mas quando decide se render a Deus, solta esse peso e se torna verdadeiramente livre para agir com fé, sem medo de falhar. Porque você sabe que os resultados estão nas mãos dele, e o seu único chamado é obedecer e avançar um passo de cada vez. Como Abraão, que saiu da sua terra sem saber para onde ia, mas confiando que Deus lhe mostraria o caminho.
Aquilo não foi resignação, foi rendição ativa. Ele caminhou com fé, mesmo sem ter o mapa completo. Há uma grande diferença entre resignar-se e render-se. Resignar-se é aceitar, derrotado, que as coisas são assim e não podem ser mudadas. Render-se conscientemente a Deus é o oposto. É agir com coragem, sabendo que suas forças sozinhas não são suficientes, mas que o poder dele é. Não é ficar parado, é se mover sem medo. Por isso Jesus disse que seu fardo é leve e seu jugo é suave, porque quando ele assume o controle, você só precisa segui-lo e confiar na direção dele. E sabe o que bloqueia muitas vezes essa ação de fé? A ansiedade de querer controlar tudo, essa obsessão por antecipar cada resultado, por calcular todos os cenários possíveis, por forçar as coisas a se encaixarem nos seus planos. Essa ansiedade ofusca seu discernimento, enche você de medo e apaga sua fé. Porque a fé não floresce onde há ansiedade. A fé precisa do espaço da rendição para crescer. Por isso, quando orar, faça como Jesus no Getsêmani. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Essa é a oração de quem age com fé, mesmo sem entender completamente o plano. Imagine sua vida como um barco em meio ao oceano. Você pode controlar as velas, ajustar o leme, manter-se firme no convés, mas não pode controlar o vento nem as ondas. O seu trabalho não é manipular o mar, mas aprender a navegar confiando no Criador desse mar. Essa é a fé que age mesmo quando é difícil. Aquela que reconhece que o poder não está em suas mãos, mas nas daquele que pode tornar o impossível impossível. Então hoje quero encorajá-lo a soltar essa ilusão de controle. Que você entregue seu coração a Deus de forma consciente, não como quem desiste, mas como quem escolhe confiar no único que realmente entende e governa todas as coisas. Entregue a Ele seus planos, suas cargas, seus medos e suas decisões. Caminhe em obediência, um passo de cada vez, mesmo sem ver ainda o fim do caminho. Porque ali, nessa rendição, você vai descobrir que a fé não o torna fraco, ela o torna invencível. Vai descobrir que a água que antes o afundava, agora o sustenta. E verá com seus próprios olhos que o Deus em quem você confia é capaz de tornar o impossível possível, quando você escolhe se render e deixar que Ele haja. Número 2. A fé não evita as temporadas de seca, mas encontra fontes ocultas. A fé não evita as temporadas de seca, mas encontra fontes ocultas. E isso é algo que Deus quer lembrar a você hoje. Os seus tempos difíceis não são um castigo nem um sinal de que Ele o abandonou, mas um convite para aprofundar suas raízes. Porque você já viu como reagem as árvores no deserto? Quando a chuva para, suas raízes não ficam esperando que o céu se abra novamente. Pelo contrário, começam a crescer mais fundo em busca da água escondida debaixo da terra. Assim também é a fé verdadeira. Ela não espera que tudo se resolva para agir, mas começa a cavar no mais profundo, certa de que Deus sempre tem uma fonte preparada em lugares inesperados para sustentá-lo. Muitos pensam que ter fé significa não passar por crises, mas a Bíblia nos ensina algo diferente. Em Isaías 43:19, Deus promete: Eis que faço coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Veja bem esse versículo. Deus não diz que vai tirar o deserto, mas que abrirá um caminho nele. Não diz que vai evitar a solidão, mas que criará rios em meio a ela. É nesses cenários que a fé verdadeira se revela e atua, porque fé não é a ilusão de que tempos difíceis nunca virão, mas a decisão de crer que, mesmo ali, Deus continua sendo sua provisão. Quando a seca chega, o instinto natural é paralisar, deixar-se secar, esperar passivamente que algo externo mude. Mas a fé madura faz algo diferente. Ela age, cavando mais fundo, dobrando os joelhos em oração mais intensa, buscando a Deus em sua palavra com mais fome do que antes.
Esses tempos em que parece que nada flui são oportunidades para descobrir reservas espirituais que você jamais conheceria se tudo continuasse confortável e fácil. Elias viveu isso na pele quando Deus o enviou ao ribeiro de Querite. Ali, isolado e com recursos limitados, aprendeu a depender de Deus de formas novas e a cada dia viu sua fidelidade. Na sua vida acontece o mesmo. Há talentos, forças, ministérios, dons espirituais que só aparecem quando a superfície seca e você precisa escavar. A adversidade revela recursos internos que nem você sabia que tinha. Muitas vezes confundimos a seca externa com seca interior, mas não são a mesma coisa. A ausência de resultados visíveis por fora não significa que Deus não está agindo por dentro. Na verdade, muitas vezes Ele está usando justamente essa falta para ensinar você a valorizar cada gota de graça que antes parecia comum. E é a seca que ensina a alma a ver o extraordinário naquilo que antes parecia comum. Cada oração respondida se torna um milagre. Cada promessa bíblica se sente como água fresca. Cada pequena porta aberta brilha como um oásis em meio à areia. Percebe? Nos tempos de abundância, damos as bênçãos como garantidas, mas na seca, aprendemos a agradecer e a reconhecer a mão de Deus em cada detalhe. Essa gratidão transforma a sua fé e fortalece você para quando a chuva voltar a cair. Por isso, hoje eu o convido a parar de perguntar por que a seca chegou e começar a se perguntar quais fontes ocultas Deus quer que você descubra neste tempo. Ele não permite temporadas estéreis para destruí-lo, mas para que suas raízes se aprofundem, para que sua dependência dele seja mais genuína, sua adoração mais autêntica e seu testemunho mais poderoso. A seca não é o fim. É o laboratório onde sua fé é refinada e seus músculos espirituais são exercitados. Imagine sua vida como um deserto que parece vazio e sem vida, mas debaixo da areia há correntes subterrâneas esperando que alguém as procure. A fé é essa pá que cava, essa esperança que não desiste. Quando tudo parece seco, a fé continua agindo, continua buscando, continua crendo. E no momento menos esperado, os rios começam a brotar. Porque Deus não mente. Ele é fiel para abrir caminhos onde não há e fazer jardins florescerem onde outros só veem areia. Por isso, não deixe que a seca apague sua ação. Que sua fé se transforme hoje em mãos que cavam, em joelhos que se dobram, em olhos que enxergam além da superfície. Lembre-se, a seca não é para secá-lo, é para ensiná-lo a encontrar fontes ocultas que o sustentarão e o prepararão para as chuvas que estão por vir. Então, haja, mesmo que seja difícil, porque o Deus em quem você crê continua tornando o impossível possível, mesmo em meio ao seu deserto. Número 3. A fé não promete entendimento, mas capacidade de confiar no incompreensível. A fé não promete que você entenderá tudo, mas lhe dá a capacidade de confiar mesmo no incompreensível. E isso é algo que Deus quer dizer claramente a você hoje. Você não precisa ter todas as respostas para dar o próximo passo. Muitas vezes, nossa mente se torna nossa própria armadilha. Queremos compreender tudo antes de obedecer. Queremos que Deus nos explique os detalhes antes de agir. Queremos garantias antes de nos mover. Mas a fé verdadeira age mesmo quando as peças do quebra-cabeça ainda não se encaixam, porque ela não se apoia no que vê, mas naquele que promete guiá-lo mesmo quando você não entende o caminho. Provérbios 3:5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Você pode ter entendimento e está tudo bem. Deus lhe deu isso. Mas você não pode se apoiar nisso como se fosse a rocha onde sua vida está firmada. O entendimento tem limites. A fé, não. A fé não espera entender para obedecer. A fé olha para o caráter de Deus, para a sua fidelidade comprovada e diz: não sei como o Senhor vai fazer desta vez, mas sei quem tu és. A fé não precisa compreender os métodos quando conhece o Mestre.
Nos momentos em que tudo se torna confuso e suas perguntas não têm resposta, lembre-se disso. Você pode adorar a Deus por quem Ele é, mesmo sem entender o porquê do que está vivendo. Esse é um dos segredos mais profundos da maturidade espiritual. Transformar suas perguntas em atos de confiança. Quando você não sabe por que está passando por aquela prova, ainda assim pode dizer: Senhor, eu sei que Tu és bom, sei que és justo, sei que não me abandonarás. Porque a fé não precisa de explicações completas para dar glória a Deus. Jó entendeu isso melhor do que ninguém. Em meio à sua dor, quando perdeu tudo o que amava e não recebeu nenhuma explicação, ele não amaldiçoou a Deus. Sim, ele chorou. Sim, ele questionou. Sim, ele se lamentou. Mas no fim, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Isso é fé madura, não é cega, porque conhece o caráter de Deus, mas também não exige ver antes de crer. Jó não recebeu todas as respostas que queria, mas sua confiança permaneceu firme porque ele sabia quem estava por trás do pano da sua história. Muitos confundem fé madura com fé cega, mas elas não são a mesma coisa. A fé cega ignora a realidade e age sem discernimento. A fé madura olha para a realidade, reconhece o mistério e, mesmo assim, caminha adiante porque se apoia na fidelidade de Deus. Você não precisa ver tudo nem saber tudo. Você precisa confiar que Ele vê, Ele sabe e Ele já traçou o caminho antes de você. Você percebe como, às vezes, a necessidade de entender tudo paralisa a sua ação? É como um freio que o detém na encruzilhada da vida, esperando por sinais claros que nem sempre virão. Enquanto isso, Deus diz: dê o passo, mesmo sem ver o fim do caminho. Porque a fé se alimenta de movimento. É ao dar o primeiro passo que Deus ilumina o próximo. Sua mente quer planos, quer explicações. Seu coração precisa de confiança. Porque fé não é ter um mapa completo, mas ter o guia que conhece o destino. Por isso, quando você estiver em uma noite escura e não puder ver além do próximo metro, lembre-se de que a luz que você tem nas mãos é suficiente para o passo seguinte. Assim é a fé, uma lanterna na escuridão que não ilumina todo o caminho, mas brilha o suficiente para que você continue andando. E ali, no meio da incerteza, quando você age sem entender, algo lindo acontece. Você descobre uma intimidade com Deus que não se experimenta no conforto do previsível. Porque nesses momentos você aprende a ouvi-lo com mais atenção, a depender dele mais profundamente, a adorá-lo com mais sinceridade. Aquela escuridão que você tanto temia se torna o cenário onde brilha a confiança que você cultivou. Hoje Deus está chamando você para agir com fé, mesmo que seja difícil. Não espere entender tudo para obedecer. Não coloque sua confiança nos seus próprios cálculos. Coloque-a no caráter dele. Adore no meio da incerteza, porque ele continua sendo digno, mesmo quando você não entende os seus caminhos. Confie como quem caminha na escuridão, sabendo que seu guia não o abandonará. E avance, passo a passo, porque Deus torna o impossível possível quando seus filhos creem, mesmo sem precisar compreender tudo. Número 4. A fé não garante que tudo faça sentido, mas que tudo tenha propósito. A fé não garante que tudo faça sentido, mas que tudo tenha propósito. É isso que Deus quer lembrar a você hoje. Você não precisa compreender cada detalhe do que acontece para acreditar que há um motivo. Nossa lógica humana sempre busca sentido imediato, explicações claras, razões que caibam nas nossas pequenas categorias. Mas a fé madura dá um passo além e ensina que o verdadeiro propósito nem sempre é revelado no início, e muitas vezes nem será revelado nesta vida. Porque enquanto você tenta entender, Deus já está agindo com um propósito eterno que vai além da sua lógica limitada. Existe uma diferença enorme entre sentido e propósito. O sentido fala à sua mente, o propósito fala ao seu espírito. O sentido é horizontal, momentâneo, preso ao agora.
O propósito é vertical, eterno, conectado ao coração de Deus. E sim, há muitas situações que nunca farão sentido para você aqui na Terra. Perdas que você não sabe como encaixar, caminhos que parecem injustos, provações que parecem longas demais. Mas isso não significa que não tenham propósito. Na verdade, muitas das coisas que mais nos ferem são as que Deus usa para moldar algo que não aprenderíamos de outra forma. Por isso, Romanos nos lembra: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você percebe a palavra-chave? Propósito. Não diz que todas as coisas farão sentido, nem que todas se explicarão nesta vida. Diz que todas cooperam para o bem dentro do propósito de Deus para a sua vida. Isso significa que até aquilo que hoje lhe dói pode, amanhã, ser usado para a glória dele. Até aquilo que outros tentaram usar contra você, Deus pode transformar para o seu bem. Quando você age com fé, mesmo em meio a uma situação que não faz sentido, você coopera com o propósito eterno de Deus. José foi vendido pelos irmãos, traído, preso injustamente, e nada disso fazia sentido para sua mente humana naquele momento. Mas quando Deus o levantou como governador do Egito para salvar sua família da fome, José pôde dizer: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus tornou isso em bem." É isso que a fé faz. Permite que você obedeça mesmo sem entender, porque confia que Deus está orquestrando algo que você ainda não consegue ver. Muitas vezes confundimos explicação com redenção. Queremos que Deus nos explique, mas Ele prefere redimir. Queremos que Ele diga o motivo exato de cada lágrima, de cada demora, de cada ferida, mas Ele está mais interessado em transformar essa ferida em testemunho, essa demora em maturidade, essa lágrima em rio de graça para outros. A fé ensina a soltar a necessidade de explicações e abraçar a redenção que só Ele pode oferecer. E o propósito sempre vai além da sua compreensão temporal. Você só vê parte da história. Deus vê o quadro inteiro, e isso exige confiança. Quando você não entende o plano, confie no coração do planejador. Quando você não consegue decifrar o desenho, confie nas mãos do designer. Porque não há nada na sua vida que esteja fora do controle de Deus e nada que Ele não possa usar para o bem. Imagine sua vida como uma grande sinfonia. Você só ouve os compassos próximos, só escuta algumas notas soltas. Às vezes essas notas soam dissonantes, outras vezes baixas demais, longas demais. Mas Deus ouve toda a obra completa. Ele é o maestro que conhece cada entrada, cada silêncio, cada crescendo, cada final glorioso. Você não precisa ouvir toda a música para continuar tocando sua parte. Precisa confiar que Ele sabe exatamente onde cada nota se encaixa. Então não pare porque as coisas não fazem sentido. Não deixe de crer porque você não pode explicar tudo. Continue agindo com fé, porque enquanto você obedece no pequeno, Deus está tecendo o propósito eterno no grande. O mistério não cancela o propósito, só o torna mais belo quando enfim se revela. Hoje é o dia de parar de exigir que a vida faça sentido imediato e começar a crer que tudo tem um propósito divino. Porque o Deus em quem você crê nunca deixa nada ao acaso. Nada do que você passou é desperdiçado em suas mãos. E isso transforma o impossível em possível. Quando você confia que até o que não entende está sendo usado para o seu bem e para a glória dele. É assim que a fé age. Transforma a confusão em confiança e o convida a continuar tocando sua melodia, confiando que o maestro nunca perde o ritmo nem a harmonia da sua história. Número 5. A fé não acelera o tempo de Deus, mas sincroniza o seu coração com o ritmo dele. A fé não acelera o tempo de Deus, mas sincroniza o seu coração com o ritmo dele. É isso que o Senhor quer lhe ensinar hoje. Não se trata de fazer Deus correr ao compasso dos seus relógios, e sim de você aprender a dançar ao compasso da música perfeita dele.
Você e eu vivemos sob a tirania do tempo humano. Todos os dias olhamos o calendário, sentimos a pressão do relógio e, quando oramos, quase sempre esperamos que Deus se ajuste aos nossos prazos, como se o propósito dele precisasse caber nas nossas agendas. Mas o reino não funciona assim. O tempo dele é perfeito e eterno, mesmo que o seu coração apressado não entenda isso de imediato. Eclesiastes 3 diz com uma clareza impossível de ignorar: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Perceba, tudo tem o seu tempo, não o seu tempo. Isso exige humildade, porque reconhecer que há um ritmo diferente do seu já é um ato de fé. A fé madura entende que Deus não chega atrasado, nem adiantado. Ele chega exatamente quando o propósito dele exige. Para nós, parece demora, mas para ele é preparação. Para nós, parece pausa, mas para ele é sincronia. E enquanto você espera que o tempo dele chegue, o que você faz? É aí que muitos caem na armadilha da paciência passiva, achando que fé é apenas ficar parado até que algo aconteça. Mas a fé ativa não é assim. A fé madura usa o tempo de espera para se preparar. Enquanto a promessa não se cumpre, você continua semeando, servindo, aperfeiçoando seus dons, purificando seu coração. Veja Davi, ungido para ser rei, mas teve que esperar anos antes de sentar no trono. Ele não cruzou os braços. Continuou cuidando das ovelhas, depois servindo no palácio, depois enfrentando gigantes. Davi entendeu que a espera fazia parte do treinamento, não era tempo perdido. Essa é a diferença entre paciência passiva e preparação ativa. A primeira se resigna e se amarga, como quem diz: bom, não tem mais nada que eu possa fazer. A segunda se fortalece e se foca, dizendo: vou fazer tudo o que posso hoje, confiando que Deus abrirá as portas amanhã. Essa atitude não apenas honra a Deus, como também prepara você para receber o que Ele já decidiu entregar no tempo perfeito. Porque se a bênção chegar antes que o seu coração esteja pronto, ela pode esmagá-lo em vez de elevá-lo. E claro, a ansiedade é a grande inimiga aqui. Quantas vezes a ansiedade pelo tempo bloqueia a sua capacidade de discernir o momento certo? Quando você se deixa levar pela impaciência, toma decisões apressadas, se move fora do compasso, tenta forçar portas que ainda não são suas. E isso não é fé, é desespero. A fé sabe esperar. A fé reconhece que mesmo que a música pareça lenta, o maestro sabe exatamente quando levantar a batuta para que tudo se encaixe com perfeição. Então respire, ajuste seus passos e sincronize o seu coração com o ritmo dele. Cada promessa tem seu processo, cada vitória tem sua sequência. Deus não está improvisando com você. Ele já escreveu a partitura da sua vida e cada silêncio tem um propósito. A fé é como aprender a dançar com Deus. Não se trata de impor seu ritmo, nem de empurrar a música para mudar, mas de fechar os olhos e deixar-se guiar, sentindo as mãos dele marcando o compasso, confiando que ele nunca perde o controle da dança. Hoje quero encorajar você a mudar a sua maneira de esperar. Não espere de braços cruzados, esperando que a promessa caia do céu. Espere de braços abertos, pronto para se mover quando ele der o próximo passo. Espere afinando seus ouvidos para ouvir a voz dele. Espere com as mãos ocupadas em servir, crescer, aprender. Espere sem perder o sorriso, porque você sabe que mesmo que seus relógios não marquem a hora, o relógio dele nunca se atrasa. Então, haja com fé, mesmo que seja difícil. Continue semeando, continue servindo, continue crendo. Não se desespere se ainda não vê a colheita. Não pressione Deus para que entre no seu calendário. Deixe que Ele marque o ritmo e apenas sincronize seu coração com a música dele. Porque o Deus em quem você confia tem poder para tornar o impossível possível, no tempo perfeito dele. E quando esse momento chegar, tudo o que agora parece lento fará sentido, e você entenderá que o ritmo dele sempre foi o certo,
e que a sua fé tornou possível essa dança. Número 6. A fé não elimina a necessidade dos outros, mas atrai os certos. A fé não elimina a necessidade dos outros, mas atrai os certos. Isso é algo que Deus quer lembrar você hoje. A fé nunca foi feita para ser vivida em solidão. Muitas vezes confundimos maturidade espiritual com independência e pensamos que por crermos nele não precisamos mais de ninguém. Mas essa é uma mentira perigosa. Desde o princípio, Deus nos criou para a comunhão. Em Gênesis, ele disse: "Não é bom que o homem esteja só." E isso não se aplica apenas ao casamento, mas à vida de fé como um todo. Ele nos formou para depender dele e, ao mesmo tempo, caminhar ao lado de outros que fortaleçam nossa fé e revelem o melhor de nós. A fé verdadeira não é autossuficiência. Crer em Deus não torna você impenetrável nem invulnerável. Torna você sensível às pessoas certas que Ele coloca no seu caminho. Porque quando você age com fé, sua vida começa a vibrar em uma frequência diferente. A fé ativa é como um ímã espiritual. Atrai pessoas que também caminham pela fé, pessoas que sabem o que é depender de Deus, pessoas que não apagam seu fogo, mas o alimentam. Provérbios 27:17 explica isso lindamente. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o rosto do seu amigo. Essa é a forma de Deus trabalhar. Ele quer que sua fé inspire e seja inspirada, que sua confiança contagie e seja contagiada, que sua caminhada ajude outros a caminhar e que outros o ajudem quando seus joelhos fraquejam. Agir com fé não apenas abre portas, mas cria vínculos, porque a fé tem uma forma sobrenatural de gerar sinergia entre pessoas que antes nem se conheciam. Isso não é coincidência. Quando você decide crer em Deus, atrai outros que também creem. E juntos formam uma comunidade que multiplica forças, um exército espiritual que ergue bandeiras nas batalhas mais difíceis. Sozinho, você pode dar passos, mas em comunidade, você pode correr em direção às promessas. Isso é viver pela fé, mesmo quando é difícil. Caminhar sabendo que você não está sozinho. Ruth entendeu isso perfeitamente quando escolheu ficar com Noemi, mesmo não tendo nada a ganhar aos olhos humanos. "O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus", ela disse. Esse ato de lealdade não apenas mudou a história de Ruth, como também a conectou à linhagem do Messias. Esse é o poder de estar cercado pelas pessoas certas. Elas não apenas o abençoam, mas o alinham com propósitos maiores que o seu. Deus usa pessoas para abrir caminhos, para sustentá-lo quando você cai, para empurrá-lo quando você para, mas também é importante discernir. A fé não o torna dependente de forma doentia, e sim interdependente de maneira saudável. Porque há uma grande diferença entre deixar que os outros o complementem e permitir que governem sua vida. A fé nunca o fará perder sua identidade em Cristo. Pelo contrário, a fé lhe dá segurança suficiente para reconhecer que sozinho você não consegue, mas isso não anula sua individualidade. Essa é a beleza da interdependência. Você caminha com o apoio dos outros, mas sua confiança continua sendo no Senhor. Por isso, cuidado com a fé solitária. Aquela tentação de pensar que você não precisa prestar contas a ninguém, que pode manter sua vida espiritual sozinho, sem apoio dos irmãos, é sutil, mas perigosa. Porque uma fé isolada pode endurecer o coração, tornando-se orgulho espiritual. E o orgulho espiritual afasta você da graça. Já uma fé que se abre aos outros permanece humilde, ensinável e pronta para crescer. A fé é como um diapasão. Quando o seu coração está afinado na nota certa, ele começa a ressoar com outros que vibram na mesma frequência. É isso que acontece quando você vive pela fé. Sua vida soa diferente e aqueles que têm ouvidos para essa melodia se aproximam para tocar a mesma canção com você. Juntos, formam uma sinfonia que glorifica a Deus. Por isso, hoje quero encorajá-lo a não caminhar sozinho. Não pense que por ter fé, você não precisa de mais ninguém.
Ao contrário, peça a Deus que o cerque das pessoas certas. Abra seu coração para receber aqueles que Ele envia para ajudá-lo a crescer. Mantenha seus relacionamentos espirituais saudáveis. Valorize aqueles que o corrigem em amor e os que oram por você quando você já não tem forças para orar por. Número 7. A fé não nega a realidade, mas a interpreta a partir de uma perspectiva eterna. A fé não nega a realidade, mas a interpreta a partir de uma perspectiva eterna. E é isso que Deus quer que você entenda hoje. Não se trata de fechar os olhos diante dos problemas, nem de fingir que as lutas não existem. Não se trata de negar o que você sente, nem de aparentar força quando por dentro você está tremendo. Trata-se de olhar tudo ao seu redor através das lentes da fé, que mostram que o que é visível não é tudo o que existe, e que o eterno pesa mais do que o temporário. Porque o que você vê com seus olhos naturais pode parecer impossível, mas o que Deus está fazendo no mundo espiritual já está agindo a seu favor. O apóstolo Paulo disse isso com uma clareza impressionante em 2 Coríntios 4,18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. E aí está a chave. As coisas que você vê agora são passageiras. Essa enfermidade, essa dívida, esse relacionamento quebrado, essa montanha diante de você, tudo isso tem data de validade. Mas aquilo que você não vê, a mão de Deus movendo as peças, os anjos te protegendo, o plano dele se cumprindo, isso é eterno. A fé ensina você a interpretar a realidade a partir dessa dimensão, a não ficar preso ao desespero que o temporário pode causar. Quando você age com fé, não fecha os olhos para os gigantes, mas escolhe ver também o Deus que é maior do que eles. Foi exatamente isso que Eliseu fez quando seu servo viu o exército inimigo cercando a cidade. O servo só via a ameaça, só via o perigo, mas Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E então o jovem viu o exército celestial cercando os inimigos com carros de fogo. Essa é a diferença entre negar a realidade e interpretá-la com fé. Eliseu não disse que os inimigos não existiam, ele apenas sabia que o que não se via era mais poderoso do que o que se via. É importante entender que fé não é negação. Negar a realidade é perigoso, porque faz você ignorar os passos práticos que precisa dar. Reinterpretá-la é diferente. Você reconhece que a batalha é real, mas também sabe que não está sozinho. Você aceita que o diagnóstico médico é verdadeiro, mas crê que Deus pode curar. Você vê que a porta está fechada, mas sabe que Deus tem a chave. Essa é a força da fé. Permitir que você enfrente as situações com honestidade, sem perder a esperança. Porque quando você só tem uma perspectiva temporal, o desânimo é inevitável. Se você acha que sua história termina neste capítulo, é fácil desistir. Se acredita que a dor de agora vai durar para sempre, é fácil largar a fé. Mas quando sua perspectiva se eleva ao eterno, quando você se lembra de que sua vida é apenas um fotograma dentro do grande filme de Deus, então pode continuar caminhando, mesmo quando nada parece fazer sentido. A fé age porque vê o filme completo, não apenas o quadro atual. É como usar óculos espirituais que ajudam você a ver além do que está diante dos seus olhos. Sem eles, você só vê a cena imediata e se desanima. Com eles, entende que o diretor da história continua no comando e que tudo o que acontece, até o que parece ruim, será usado para a glória dele e para o seu bem. Hoje, Deus está convidando você a colocar essas lentes da fé, não para negar o que você vive, mas para ver sob a perspectiva certa. Veja esse problema como uma oportunidade para que o poder dele se aperfeiçoe. Veja essa demora como um tempo de preparação. Veja essa ferida como um caminho para uma cura mais profunda, porque a fé não apaga a realidade, ela ilumina com a verdade do eterno. Então continue agindo com fé, mesmo que seja difícil. Não deixe que o que você vê
vê o paralise. Lembre-se de que há uma realidade espiritual já em movimento. O exército celestial ainda o cerca, mesmo que você ainda não o veja. A promessa continua viva, mesmo que você só veja ruínas. O impossível já começou a se tornar possível, mesmo que você ainda não perceba. Não fique preso ao fotograma. Levante os olhos e confie no filme completo. A fé não nega a realidade, mas ensina você a enxergá-la com os olhos de Deus. Porque quando você vê o visível e o invisível juntos, quando age sabendo que o eterno pesa mais do que o temporário, então é capaz de enfrentar qualquer desafio, certo de que não está sozinho e de que a vitória já está escrita. Essa é a força de quem crê. Caminhar na terra com os olhos voltados para o céu. Número 8. A fé não te torna invencível, mas inabalável. A fé não te torna invencível, mas inabalável. E isso é algo que Deus quer te dizer hoje com toda clareza. A fé não é um escudo mágico que te protege de toda dor. Não é uma bolha que te mantém imune às provações, nem um privilégio que te isenta do sofrimento. Crer não significa que você nunca vai chorar, nem que nunca será ferido. A fé não é uma promessa de que a tempestade não virá, mas a certeza de que você não será destruído quando ela chegar. Essa é a diferença que marca um crente maduro. Não que ele não seja tocado, mas que não é quebrado. O apóstolo Paulo expressou isso em 2 Coríntios 4:8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Esse é o coração da fé verdadeira. A fé não te torna invulnerável, mas te dá resistência. Ela permite que você se levante uma e outra vez, mesmo quando a vida tenta te derrubar. Porque não é a sua força que te sustenta, mas a força de Deus se aperfeiçoando na sua fraqueza. É aqui que muitos se confundem. Pensam que ser forte significa não sentir nada, não demonstrar vulnerabilidade, não deixar que nada os atinja. Mas isso não é força, é rigidez. E a rigidez não é saudável. Um carvalho rígido pode parecer imponente, mas quando vem um vento forte o suficiente, ele se quebra. Já o bambu se curva com o vento, mas nunca se parte. Assim é a fé. Ela não te transforma em pedra, te torna flexível. Ela não te endurece, te enraiza. A fé não te torna insensível à dor, mas te capacita a atravessá-la sem desistir. O próprio Paulo falou sobre seu famoso espinho na carne, um sofrimento que não desapareceu, mesmo após orações fervorosas para que Deus o removesse. E, no entanto, foi nessa fraqueza que ele descobriu a verdadeira força da graça divina. Porque quando já não restava nada da sua força humana, a graça de Deus se manifestou por completo. Essa é a ação na fraqueza. Agir com fé não é esperar até se sentir forte. Agir com fé é mover-se mesmo sentindo-se fraco. É nessa fragilidade que o poder de Deus mais brilha. Não confunda ser forte com ser rígido. A rigidez tenta resistir tudo sozinha, mas acaba quebrando. A verdadeira força é aquela que reconhece seus limites, que se apoia em Deus e permite que Ele faça o impossível. Essa vulnerabilidade é o que abre a porta para a força divina. Quando você para de fingir que dá conta de tudo, quando admite sua necessidade, quando clama do fundo da alma, então Ele responde com poder. Porque fé não é provar a Deus o quão forte você é, mas permitir que Ele te mostre o quão forte Ele é em você. Talvez hoje você se sinta atribulado, perseguido, derrubado, e ache que isso significa que te falta fé. Mas quero que você se lembre, estar atribulado não é o mesmo que estar angustiado. Estar derrubado não é o mesmo que estar destruído. Estar perseguido não é o mesmo que estar desamparado. A fé não nega a ferida. A fé diz, essa ferida não me define. Essa queda não é o fim. Essa dor não é meu túmulo, porque Deus continua me sustentando. A fé, bem compreendida, é uma raiz profunda que não se arranca facilmente. Por fora, você pode parecer frágil, mas por dentro, suas raízes estão firmadas na rocha.
Por fora, pode parecer derrotado, mas por dentro há uma esperança viva que ninguém pode apagar. Por fora, pode parecer que você perdeu, mas por dentro, você sabe que o impossível continua sendo possível para quem crê. Então, não se desespere se hoje você não se sente invencível, porque Deus nunca te pediu para ser invencível. Ele te pediu para confiar. Ser inabalável não significa que você não se dobra, significa que você não se quebra. A tempestade pode bater, o vento pode soprar, mas no final você continuará de pé, não por você, mas por aquele que luta por você. Hoje, haja com fé, mesmo que seja difícil. Mesmo que as pernas tremam, mesmo que as lágrimas escorram, mesmo que as forças pareçam acabar. Levante-se mais uma vez, dê mais um passo, faça mais uma oração, porque o Deus em quem você confia não falha, não se cansa, não abandona. E se Ele está com você, ninguém poderá te destruir. A fé é como esse bambu que se curva, mas não se quebra, porque confia na força invisível das suas raízes. E quando tudo passar e você olhar para trás, verá que o impossível não foi nunca ter caído, mas ter sempre se levantado. Descobrirá que o que te sustentou não foi a sua própria resistência, mas a graça que fluía enquanto você cria. Essa é a fé que age e torna o impossível possível. A fé que não impede que algo te atinja, mas que garante que nada te derrube. Número 9. A fé não busca a ausência de problemas, mas a presença de Deus neles. A fé não busca a ausência de problemas, mas a presença de Deus neles. Essa é a verdade que o Senhor quer que você grave hoje no seu coração. Porque muitos oram esperando que a fé os livre de toda dificuldade, como se crer fosse uma garantia de conforto. Mas a fé madura não pede que as provações desapareçam. Ela pede que a presença de Deus seja tangível enquanto você as atravessa. Porque o que realmente transforma um problema em uma oportunidade é saber que você não o enfrenta sozinho. Isaías 43 declara com poder: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Preste atenção nas palavras. Deus não diz se passares, mas quando. As águas virão, o fogo chegará. Mas a promessa não é de ausência do fogo ou das águas, é de presença. Essa é a essência de Emanuel. Deus conosco, mesmo nas crises mais profundas, quando as ondas parecem altas demais e as chamas intensas demais. Agir com fé, então, não é se esconder esperando a tempestade passar. É entrar em campo sabendo que sua presença vai com você, que seu espírito te acompanha e sua mão te sustenta. Porque é justamente nos momentos difíceis que sua companhia se torna mais real. No conforto, muitas vezes esquecemos de buscar o rosto de Deus, mas nas lágrimas e nas lutas, sua voz se torna mais clara e seu abraço mais forte. A fé não transforma o seu caminho em uma estrada sem buracos. Ela transforma cada buraco em um altar onde você pode experimentar sua glória. Lembre-se do exemplo dos 3 hebreus na fornalha. Eles não fugiram do fogo, não pediram para serem isentos do decreto injusto. Decidiram permanecer firmes em sua fé, mesmo que isso significasse serem lançados nas chamas. Mas no meio do fogo apareceu um 4º homem, semelhante ao Filho de Deus, andando com eles. Essa cena nos ensina que há encontros com Cristo que só acontecem na fornalha. Há aspectos da sua presença que só são percebidos quando tudo ao redor parece queimar. Existem promessas que só se cumprem no meio do fogo. Por isso, é tão importante não cair na armadilha do escapismo espiritual. Aquela ideia de que a fé é uma rota de fuga, um esconderijo onde os problemas nunca nos alcançam, é falsa. A fé não faz você fugir. Ela te transforma enquanto você permanece. Ela não te isola da dor. Ela te torna mais forte e mais íntimo de Deus por causa dela. A fé não diz, tira-me daqui. A fé diz, permanece comigo aqui.
Porque quando ele está com você, o fogo perde seu poder de destruição e as águas não conseguem te afogar. Até mesmo os problemas podem se tornar altares de encontro. Cada desafio é uma chance de ver Deus agir de formas que você não veria na calmaria. Cada lágrima é uma semente para uma colheita de consolo. Cada noite escura é um palco para que sua luz brilhe ainda mais forte. Essa perspectiva muda completamente a maneira como você enfrenta as dificuldades. Você já não as vê como inimigas, mas como cenários onde sua fé pode agir e sua relação com Deus pode amadurecer. E pense assim: a fé é como aquele amigo fiel que não promete evitar os problemas, mas promete que nunca te deixará enfrentá-los sozinho. É como descobrir que o que realmente importa não é o que acontece ao seu redor, mas quem está com você no meio disso tudo. Porque a presença dele transforma todo o ambiente. Talvez por fora tudo continue igual, mas por dentro algo em você muda quando você sabe que ele está ali. Então hoje, haja com fé, mesmo que seja difícil. Não ore apenas para que o problema desapareça. Ore para que a presença de Deus te envolva como fogo protetor. Não espere as águas se acalmarem para crer. Creia que Ele caminha com você sobre elas. Não busque a saída mais rápida. Busque a companhia mais próxima. Porque o verdadeiro poder da fé não está em evitar as provações, mas em encontrar Deus no meio delas e descobrir que sua presença transforma o impossível em possível. E quando tudo passar e você olhar para trás, não se lembrará apenas das lágrimas nem das lutas. Você lembrará de quem caminhou com você nelas. Lembrará que cada rio atravessado e cada fogo suportado foi uma ocasião para experimentar sua fidelidade e seu amor. Essa é a fé que age e não se rende, aquela que não busca caminhos mais fáceis, mas uma companhia mais profunda. Aquela que sabe que, enquanto Emanuel estiver ao seu lado, nada poderá te destruir. E aquela que, acima de tudo, transforma os problemas em palcos para glorificar a Deus e descobrir o poder de crer. Número 10. A fé não promete que você será compreendido, mas que será autêntico. A fé não promete que você será compreendido, mas que será autêntico. E é isso que Deus quer sussurrar ao seu coração hoje. Não coloque seu foco em ser aprovado por todos. Coloque-o em ser fiel ao que Ele já depositou dentro de você. Porque viver buscando a compreensão dos outros é uma prisão. Uma prisão que pode parecer confortável no início, mas que aos poucos sufoca a sua verdadeira identidade. Cada vez que você sacrifica o que Deus colocou em seu interior apenas para agradar aos outros, você perde uma das coisas mais valiosas que tem, a sua autenticidade. A fé madura ensina que ser genuíno, mesmo que nem todos entendam, vale muito mais do que ser aceito às custas do seu propósito. Paulo deixou isso claro em Gálatas 1:10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Que pergunta direta. Porque viver para o aplauso humano inevitavelmente afasta você do serviço a Deus. A fé te liberta dessa dependência. Ela te lembra que só há um olhar que realmente importa, o do seu Pai Celestial. Quando você caminha com essa segurança, deixa de ser um camaleão tentando se adaptar a cada ambiente e se torna um filho firme que sabe quem é e para onde está indo. E essa autenticidade não é egoísta, é libertadora. Porque quando você age a partir da sua verdadeira identidade e não da expectativa dos outros, suas ações se enchem de poder transformador. O mundo não precisa de mais cópias, ele precisa de originais que reflitam a luz única de Cristo por meio da sua vida. Cada vez que você escolhe ser autêntico, mesmo quando isso não é popular, você deixa uma marca que inspira outros a também tirarem suas máscaras. Porque nada é tão atraente quanto alguém genuíno. Mas claro, isso nem sempre é fácil. Os profetas bíblicos sabiam bem disso. Quem entendeu Jeremias, chorando pela destruição que anunciava?
Quem compreendeu Oséias, suportando traições como reflexo do amor incondicional de Deus? A maioria não os entendeu. Alguns até os rejeitaram. Mas eles foram fiéis. A fé não prometeu aplausos. Deu força para serem fiéis ao chamado divino, acima de qualquer opinião. Assim também é com você. Nem todos entenderão suas decisões, suas convicções ou suas prioridades, mas a fé vai te manter firme no seu propósito. Há uma grande diferença entre popularidade e propósito. A popularidade se conquista cedendo ao que todos querem ver. O propósito se vive obedecendo ao que Deus te pede para ser. A popularidade desaparece quando as modas mudam. O propósito permanece porque está escrito nos planos eternos de Deus. Então não permita que a necessidade de aprovação paralise você, porque essa necessidade pode te travar bem no momento em que Deus já preparou os próximos passos. Pode te manter na zona de conforto, mas vazio, em vez de te conduzir ao seu verdadeiro chamado. A fé madura te dá liberdade, a liberdade de tirar a máscara. Aquela máscara que você talvez tenha usado tantas vezes para não incomodar, para ser aceito, para evitar críticas. Mas cada vez que você se esconde atrás dela, se distancia da plenitude que só se encontra na autenticidade. Hoje Deus te diz, tire-a, porque por trás dessa máscara existe um rosto verdadeiro, mais belo do que você imagina. Um rosto feito à imagem e semelhança dele, com cicatrizes, sim, mas cheio de propósito e beleza real. Imagine que a vida é um palco e todos os dias você sobe nele para interpretar um papel que não é seu, tentando agradar a plateia. A fé é aquele momento em que você respira fundo, tira o figurino e finalmente mostra quem é, sem medo das reações. Porque no fim das contas, só há um diretor que importa e o aplauso dele é suficiente. E quando você vive a partir dessa autenticidade, até o impossível se torna possível, porque você já não age por medo, mas por fé. Então hoje, haja com fé, mesmo que seja difícil. Seja você mesmo, mesmo que nem todos entendam. Viva no seu propósito, mesmo que ele não seja popular. Fale a verdade, mesmo que doa. Sirva com o coração, mesmo que ninguém reconheça. Porque você não foi chamado para agradar a todos, foi chamado para glorificar a um. E quando faz isso, descobre que a autenticidade que brota da fé não apenas te liberta, mas inspira outros a fazerem o mesmo. Não tenha medo de ser diferente, não tenha medo de ser genuíno, porque é nessa autenticidade que brilha a obra que Deus quer realizar através de você. A fé não promete que todos te entenderão, mas te garante que você será plenamente você. E isso já é mais do que suficiente para transformar o mundo ao seu redor. Número 11. A fé não garante que o caminho será claro, mas que o guia será confiável. A fé não garante que o caminho será claro, mas que o guia será confiável. Essa é a voz de Deus para você hoje. Você não precisa ver tudo para dar o próximo passo. Só precisa saber que aquele que te conduz pela mão nunca falha. Muitas vezes você para esperando um mapa detalhado, um sinal definitivo, uma clareza total antes de se mover. E enquanto isso, o tempo passa e o propósito esfria dentro do seu coração. A obsessão pela clareza pode ser uma corrente disfarçada de prudência. A fé verdadeira não espera ter todas as respostas. Ela confia no pastor que conhece cada trilha, até aquelas que você ainda nem consegue imaginar. O Salmo 23 afirma com ternura e poder: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Esse nada inclui direção. Se ele te guia, você não precisa conhecer cada curva do caminho, porque quando você sabe quem está guiando, não importa tanto por onde você passa. Saber que o pastor é bom, que sua vara e seu cajado te consolam, dá segurança suficiente para avançar, mesmo enxergando apenas o próximo passo. Essa é a beleza da fé. Ela não elimina o mistério do caminho, mas enche o coração de certeza. Agir com fé, então, é dar o passo seguinte mesmo quando as sombras escondem o que está adiante.
É se mover confiando mais na pessoa que te guia do que nas informações que você tem. Porque há momentos em que a sua necessidade de entender tudo paralisa seus pés. Você quer detalhes, garantias, explicações, mas a fé é justamente caminhar sem tudo isso. E ao fazer isso, você descobre que Deus já estava preparando o terreno muito antes de você chegar. Abraão foi chamado para sair da sua terra sem saber para onde ia, diz Hebreus. E ele obedeceu, porque confiou em quem o chamou. Se ele tivesse esperado um itinerário completo, uma promessa com coordenadas exatas, nunca teria conhecido a terra prometida. E quantas vezes nós caímos na mesma armadilha? Achamos que ter todas as informações nos dará segurança, quando na verdade é a confiança que nos liberta para avançar de verdade. Não confunda informação com confiança. Informação é boa, mas não garante obediência. A confiança não depende de dados, ela se sustenta em relacionamento. E é isso que Deus quer te ensinar neste tempo. Mais do que te dar clareza total, Ele quer fortalecer em você uma confiança total. Porque a clareza pode faltar, mas Ele não. E essa convicção é o que sustenta sua fé nos dias escuros, quando os caminhos parecem fechados e os sinais confusos. Deixe que essa verdade desarme seus medos. Você não precisa de total clareza para se mover, se sua confiança estiver colocada no guia certo. Às vezes, o desejo de ver todo o caminho é só o medo disfarçado. Dizemos, Deus, me mostra tudo primeiro para eu saber se consigo. E Ele responde, confie em mim primeiro, e você verá que consegue. Porque caminhar com Ele será sempre mais transformador do que qualquer mapa. Imagine que você anda à noite com alguém que você conhece e ama profundamente. Talvez a escuridão te impeça de ver o chão, mas você não sente medo porque conhece o passo firme dessa pessoa, sua voz que te tranquiliza, sua mão que não te solta. Assim é caminhar com Deus. Nem sempre você verá o horizonte, mas sempre sentirá a sua presença ao seu lado. E isso basta para dar o próximo passo. Hoje, haja com fé. Mesmo que seja difícil. Pare de esperar entender cada detalhe antes de se mover. A clareza pode demorar, mas a confiança está disponível agora mesmo. Saia da zona de conforto sabendo que, mesmo que o caminho pareça incerto, o guia é confiável. E enquanto você caminha, ele mesmo vai iluminando o trajeto passo a passo. Não deixe que a névoa do amanhã roube sua decisão de hoje. Não espere tudo se esclarecer para obedecer. A fé que transforma o impossível em possível não é a que sabe tudo, é a que crê em tudo. Creia que o pastor que abriu esse caminho para você não vai te abandonar no meio dele. Creia que cada passo que você dá, mesmo que tateando no escuro, é sustentado por sua mão invisível. Então levante-se e avance. Mesmo sem ver o fim, dê mais um passo. Mesmo sem certeza dos detalhes, confie na voz que te chama. Porque o caminho pode estar escuro, mas o guia nunca erra. E isso é mais que suficiente para provar que, quando você age com fé, até o impossível se torna possível. Número 12. A fé não evita as lágrimas, mas lhes dá significado. A fé não evita as lágrimas, mas lhes dá significado. Hoje, Deus te diz para não esconder o teu choro, achando que tua fé é fraca por sentir dor. Porque as lágrimas não são sinal de falta de fé, e sim de que teu coração está vivo, humano, sensível à realidade que você enfrenta. O próprio Jesus chorou. Chorou por Lázaro, chorou por Jerusalém, chorou em Getsêmani, e o seu choro foi santo, porque revelou amor, compaixão e entrega. Não tenha medo de derramar tuas lágrimas diante de Deus, pois elas são a expressão mais sincera da tua confiança nele, quando você entende que só suas mãos podem recolhê-las e transformá-las. O Salmo 126:5 diz, os que semeiam em lágrimas, com júbilo cegarão. Esse é o mistério da fé. O que agora parece perda, tristeza e quebrantamento é, na verdade, semente. Cada lágrima que você semeia no solo do sacrifício
Deus recolhe e transforma em frutos que um dia você colherá com alegria. As lágrimas não caem em vão quando são derramadas em oração. Cada gota é uma rega que faz crescer teu caráter, tua humildade, tua dependência de Deus. Cada lágrima é uma semente de transformação. Agir com fé em meio à dor é escolher seguir mesmo quando os olhos estão embaçados pelo choro. É decidir que as tuas lágrimas não vão te paralisar, mas serão a força que te empurra para frente. Porque quando você caminha com fé em meio à tristeza, cada passo se torna um testemunho de que a dor não te venceu, mas te tornou mais profundo, mais compassivo, mais forte. Em vez de esconder tuas lágrimas, ofereça-as como um ato de adoração. Diga ao Senhor: aqui está meu quebrantamento, faz algo belo com ele. Lembre-se que Jesus não se envergonhou de chorar por Lázaro antes de ressuscitá-lo. Ele sabia que o milagre viria, mas permitiu que suas lágrimas mostrassem seu amor pelos que sofriam. Tuas lágrimas também têm poder para conectar com os outros e ensiná-los que fé não é indiferença, mas entrega. A dor redentora, aquela vivida com propósito, ensina mais do que 1000 vitórias fáceis, porque a dor vivida com fé não destrói, constrói. Ensina compaixão para entender os outros, misericórdia para não julgar, paciência para esperar a cura que só Deus pode dar. Há uma grande diferença entre a dor destrutiva e a dor redentora. A primeira endurece o coração e te isola. A segunda abre teus olhos para a obra que Deus está fazendo, mesmo quando você não entende. Não permita que a dor te afaste de Deus, porque Ele não é indiferente às tuas lágrimas. A Bíblia diz que Ele as guarda em um odre, como um tesouro. Nada do que você chorou diante dele foi inútil. Cada lágrima faz parte de um plano maior que ainda não está completo aos teus olhos. A dor também pode ser uma mestra de compaixão. Aqueles que choraram no vale são os que melhor podem caminhar com os que lá se encontram. A fé que amadurece em meio às lágrimas produz uma sensibilidade divina para reconhecer o sofrimento do outro e levar o consolo que você mesmo recebeu de Deus. Isso transforma a tua história. Pare de ver o choro como fraqueza e veja-o como uma preparação para ser instrumento de graça. A fé é como a chuva que cai do céu cinzento. O que parece tristeza vista de baixo, na verdade, é água que fará florescer a primavera. Assim acontece na tua vida. O que hoje são lágrimas de luto, amanhã serão brotos de vida nova. O que hoje você rega com tristeza, amanhã dará frutos de alegria. A terra que agora parece estéril está sendo preparada pelo choro que a amolece e nutre. Por isso, não se envergonhe de chorar quando o peso parecer demais. Deus te diz hoje: haja com fé, mesmo que seja difícil. Continue semeando, mesmo com as mãos trêmulas. Continue adorando, mesmo com os olhos cheios de lágrimas. Continue caminhando, mesmo que cada passo doa. Porque tuas lágrimas têm propósito, teu quebrantamento tem sentido, tua dor tem redenção. E quando chegar a colheita, quando você olhar para trás e enxergar a primavera que brotou do teu inverno, entenderá que as lágrimas não foram um obstáculo, mas a chuva necessária para que você florescesse. Não esconda teu choro, não tema ser vulnerável diante do teu Pai. As lágrimas mais sinceras são as que limpam a alma e preparam o coração para receber o novo que Ele já está gerando em você. Creia que o impossível continua sendo possível, mesmo quando a tristeza turva a visão. Porque enquanto você chora aqui, Ele já está preparando lá o milagre que transformará a tua história. Esse é o poder de crer. Transformar até mesmo as lágrimas em sementes de vida. Número 13. A fé não promete que você será o mais forte, mas o mais resiliente. A fé não promete que você será o mais forte, mas o mais resiliente. Hoje Deus te diz que você não precisa ser a pessoa mais imponente, a mais invulnerável, a que nunca cai. O que Ele deseja de você é que aprenda a se levantar vez após vez, mesmo que já tenha caído 1000 vezes.
Porque a verdadeira vitória não está em nunca cair, mas em se levantar a cada vez com mais fé e determinação. A força bruta impressiona os homens, mas é a resiliência que transforma corações. A fé madura não se mede pela quantidade de golpes que você aguenta de pé, mas pela disposição de continuar caminhando depois de ter caído de joelhos. A diferença entre força e resiliência é clara. A força é rígida, como um muro que resiste ao vento até que uma tempestade forte demais o derrube. A resiliência é flexível, como o bambu que se curva ao vento, mas logo se ergue novamente. A fé te ensina a ser como esse bambu. Quando todos esperam que você se quebre, a graça de Deus te levanta, porque na tua fraqueza, o poder dele se aperfeiçoa. Como diz 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você não precisa provar que é invencível, apenas confiar naquele que te torna inquebrável. Agir com fé não é esperar se sentir forte para dar o próximo passo. É decidir seguir em frente mesmo quando o coração treme e os joelhos vacilam. A resiliência nasce justamente nesses momentos em que você sente que não aguenta mais. E mesmo assim, escolhe se levantar. Cada queda é uma oportunidade para depender mais de Deus, para experimentar sua misericórdia que restaura, para mostrar que sua confiança não está em sua força, mas em sua fidelidade. Pedro é um grande exemplo disso. Ele prometeu a Jesus que jamais o negaria, mas o negou 3 vezes naquela mesma noite. Caiu fundo, traído pelo próprio medo. Mas depois, quando Jesus o olhou com amor e o restaurou, Pedro se levantou para se tornar o líder da igreja nascente. Essa é a diferença entre rigidez e flexibilidade. A rigidez o teria feito desistir no fracasso, mas sua fé o tornou flexível e disposto a ser restaurado. A resiliência espiritual de Pedro foi mais poderosa que seu medo inicial. Não se engane pensando que vulnerabilidade é inimiga da fé. Pelo contrário, a vulnerabilidade é a porta para a força divina. Porque somente quando você reconhece que não pode sozinho, convida Deus a agir. Quando você deixa de depender da sua própria força, então descobre o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. A fé não exige que você negue suas quedas, mas que creia que suas quedas não têm a palavra final. A fé também te ensina a diferenciar rigidez de flexibilidade. A rigidez finge que nada pode te dobrar, mas quando algo te dobra, você corre o risco de quebrar. A flexibilidade entende que é possível se inclinar sem perder a raiz, ceder sem perder o propósito. A resiliência não significa não sofrer, mas aprender com o sofrimento. A fé transforma tuas feridas em marcas de vitória, tuas quedas em testemunhos de graça. Imagine por um momento que você é um boneco João bobo, daqueles que as crianças empurram, mas que sempre voltam à posição vertical. Assim é a fé. Não importa quantas vezes a vida tente te derrubar, você sempre volta ao centro. Porque tua base é Cristo. Não porque você é mais forte que os outros, mas porque está firmado sobre a rocha que não se abala. Essa é a resiliência que Deus quer formar em você. Não a de um guerreiro que nunca se fere, mas a de um filho que nunca deixa de se levantar. Então hoje, haja com fé, mesmo que seja difícil. Levante-se mais uma vez, mesmo que doa. Dê o próximo passo, mesmo que suas pernas tremam. Fale a verdade, mesmo que a voz falhe. Não tente provar que é o mais forte, demonstre que confia no mais forte. Porque quando outros se perguntarem como você ainda está de pé após tantas tempestades, sua vida será testemunho do poder da fé que transforma o impossível em possível. Lembre-se, a fé não te torna invulnerável, te torna indestrutível. Não porque você nunca cai, mas porque sempre se levanta. E cada vez que você se levanta, sua confiança em Deus se aprofunda, seu caráter se fortalece e seu testemunho se torna mais poderoso. Essa é a beleza de crer. Descobrir que mesmo na tua fragilidade,
Deus pode fazer milagres, porque fé não é nunca ser derrubado, é nunca permanecer caído. Número 14. A fé não elimina a necessidade de sabedoria, mas a refina. A fé não elimina a necessidade de sabedoria, mas a refina. Deus te diz hoje que a fé verdadeira não caminha às cegas por ignorância, mas com os olhos bem abertos, discernindo o que convém e o que não convém, o que edifica e o que destrói. A sabedoria é um presente, não uma inimiga da fé. Porque a fé, quando amadurecida, conecta tua mente e teu coração com a própria fonte do conhecimento divino. Não é a mesma coisa agir por impulso em nome da fé do que agir com uma fé que já passou pelo fogo do discernimento e foi refinada como o ouro. A fé não apaga tua capacidade de pensar. Ela a purifica para que teus pensamentos estejam alinhados com a vontade de Deus. A sabedoria que vem do alto, como ensina Tiago 3,17, é primeiramente pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos. Essa é a sabedoria que a fé busca. Uma que não apenas sabe o que fazer, mas também como fazer e com qual espírito fazer. A fé não descarta o conselho, a reflexão, a estratégia. Muito pelo contrário. A fé toma as ferramentas que a vida e a experiência te deram, as passa pelo filtro do Espírito Santo e as utiliza para tomar decisões que honrem a Deus e abençoem outras pessoas. Agir com fé não é agir com imprudência. Quando você age com uma fé refinada pela sabedoria, seus passos não nascem do medo nem do impulso, mas do discernimento. Há quem confunda fé com ousadia cega e depois acaba se chocando com a realidade. Mas a fé verdadeira consulta ao Senhor, ouve sua voz e então caminha com confiança na direção certa. A sabedoria refina a fé, como o fogo refina a prata. Remove as impurezas para que o que reste seja puro e precioso. Salomão entendeu isso quando pediu sabedoria em vez de riquezas ou vitórias fáceis. Ele compreendeu que um coração sábio poderia sustentar aquilo que a fé o ajudaria a conquistar. Porque ter fé para pedir grandes coisas sem sabedoria para administrá-las pode levar à ruína. A fé sem sabedoria é como uma espada sem fio. Pode ser poderosa, mas também perigosa se não souber usá-la. Também é necessário entender que há uma grande diferença entre conhecimento e sabedoria. O conhecimento são os dados, as fórmulas, as regras. A sabedoria é saber o que fazer com tudo isso no momento certo e de maneira que glorifique a Deus. Há pessoas que acumulam muito conhecimento, mas seu coração não está conectado com a fonte divina da sabedoria e acabam tomando decisões que parecem inteligentes, mas não geram frutos eternos. A fé madura não busca apenas acumular conhecimento humano, mas permitir que a sabedoria divina molde cada pensamento e cada ação. Às vezes, até mesmo a sabedoria que vem de Deus parecerá loucura aos olhos do mundo. Que sabedoria existe em amar os inimigos? Que lógica há em semear quando a terra está seca? Por que perdoar 70 vezes 7 quando se pode revidar? Isso soa tolo para o orgulho humano. Mas é justamente essa sabedoria refinada pela fé que abre o caminho para o impossível, que transforma uma derrota aparente em uma vitória gloriosa, que muda corações e circunstâncias além de qualquer lógica humana. A fé é como um filtro que purifica a sabedoria, separando o que é realmente útil daquilo que apenas parece ser. Assim como o fogo separa as impurezas do ouro, a fé separa as decisões guiadas pelo ego das decisões guiadas pelo Espírito. A fé nos ensina que nem tudo o que brilha é ouro, e nem toda ideia brilhante é sábia. Por isso, cada passo deve ser apresentado diante de Deus em oração, cada plano avaliado à luz da sua palavra, cada vitória devolvida em louvor à sua glória. Hoje o Senhor te chama a agir com uma fé que não despreza a sabedoria, mas que a busca como um tesouro escondido.
Uma fé que pergunta: Senhor, o que mais te agrada? Qual é o próximo passo que honrará teu nome? Essa é a fé que transforma o impossível em possível, porque não confia apenas na força do homem, nem nas ideias do mundo, mas na mente de Cristo. Por isso, não tenha medo de ser intencional, de se preparar, de estudar, de aprender, de ouvir conselhos. Isso não enfraquece tua fé, isso a fortalece. Não se deixe enganar pelo falso dilema entre fé e razão. A razão, quando entregue ao Senhor, torna-se um instrumento precioso em suas mãos. E a fé, quando afinada pela sabedoria que vem do alto, torna-se uma força que nada nem ninguém pode deter. Permita que a fé e a sabedoria trabalhem juntas em sua vida como duas asas que te elevam aos propósitos de Deus. Confie no guia e em sua instrução. E toda vez que tiver que escolher, lembre-se desta verdade. A fé que age com sabedoria sempre encontra caminhos onde parecia que não existiam, e sempre glorifica o Pai que a inspirou. Porque a fé não apenas crê, ela também discerne, e ao discernir, caminha segura rumo ao impossível. Número 15. A fé não garante que tudo será justo, mas que tudo será redentor. A fé não garante que tudo será justo, mas que tudo será redentor. Hoje Deus te lembra que, embora a justiça humana seja limitada e as situações pareçam injustas, a fé que age acredita no seu poder para transformar o que parece arruinado em algo com propósito eterno. Quantas vezes você já viu as coisas não saírem como deveriam? Talvez você tenha sido tratado injustamente, ferido sem motivo, esquecido quando merecia ser lembrado. Mas a fé madura entende que nem sempre veremos justiça imediata, porque a justiça deste mundo é imperfeita, enquanto a redenção de Deus é perfeita e eterna. As injustiças podem doer profundamente, mas não podem impedir o plano redentor de Deus para aqueles que o amam. Romanos deixa isso claro. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui não diz todas as coisas justas, nem todas as coisas fáceis, mas todas as coisas, inclusive as injustas, as dolorosas, as que você não entende agora. Porque a fé não depende de que a balança da vida esteja sempre equilibrada, mas de confiar que Deus usa cada peso para moldar seu caráter e cumprir o seu propósito. E quando você age com fé no meio das injustiças, quando decide não se vingar nem endurecer seu coração, você se torna um agente de redenção nas mãos de Deus. A fé não busca revanche, busca restauração. José, vendido pelos irmãos, traído e preso por acusações falsas, poderia ter se consumido em rancor. Mas escolheu crer na obra redentora de Deus. No fim, diante daqueles que o feriram, ele pôde dizer: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem. Essa é a essência da fé que transforma o impossível em possível. Enxergar Deus agindo mesmo quando outros tentam te destruir. É importante também distinguir entre justiça humana e justiça divina. A justiça humana busca retribuir a cada um conforme suas obras agora. A justiça divina busca conduzir cada um ao arrependimento e à vida eterna. Por isso, às vezes, o que parece injusto aqui embaixo é parte de um plano maior que ainda não compreendemos. A fé não se apoia nos tribunais da terra para encontrar paz, mas no trono celestial, onde o juiz perfeito já deu a última palavra. E o mais belo é como a redenção transforma até as piores situações. Uma traição pode se tornar o impulso para o destino que Deus preparou. Uma perda pode abrir espaço para a bênção que Ele reservou. Uma rejeição pode redirecionar você para a verdadeira porta que Ele queria abrir. Porque cada ferida entregue com fé se torna um ponto de glória onde Deus revela seu poder e seu amor. A fé é como ser um alquimista espiritual. Você pega o que é comum, feio, até vil, e pela graça de Deus, vê isso se transformar em algo precioso.
pega a escória da injustiça e, nas mãos do Pai, a fé a transforma em ouro refinado. Pega as lágrimas da impotência e, com fé, as entrega a Deus para que Ele as use e escreva um testemunho que vai inspirar outras pessoas. Então hoje, mesmo que tudo em você clame por justiça, mesmo que seu coração inteiro grite por equidade, escolha dar um passo mais alto. Acredite que o que parece quebrado será redimido. Não porque os homens vão se arrepender, mas porque Deus é especialista em escrever histórias lindas com páginas manchadas. Sua redenção não tem limites e seu poder não tem comparação. Deus te chama a agir com fé no meio das injustiças, não com passividade, mas com a firme determinação de ser diferente, de semear graça onde outros semeiam vingança, de proclamar esperança onde outros só enxergam desespero. Isso não é fraqueza. É a força de quem sabe que seu Pai Celestial já está operando na resposta. É a certeza de que, mais cedo ou mais tarde, tudo se encaixará no seu propósito. Então, da próxima vez que você se sentir tentado a desistir por causa de uma injustiça, lembre-se de que seu Deus é maior que qualquer sistema humano e sua redenção é mais profunda que qualquer dano que possam te causar. Haja com fé, mesmo que seja difícil, porque cada ato de fé no meio da injustiça é uma semente para uma colheita gloriosa. E toda vez que olhar para trás e ver o que você sofreu, você sorrirá ao perceber como Ele transformou tudo para o bem. Porque sua fé não precisa que o mundo seja justo para agir, ela só precisa acreditar que Deus é redentor. Hoje Ele te diz: não solte sua fé, mesmo que tudo pareça injusto, porque o impossível nas suas mãos já está sendo convertido em possível nas dele. E aqui está você, no final desta jornada de redefinição da fé. Mas na verdade não é um final, certo? É um começo. É o momento em que você deixa de ser apenas espectador da sua própria vida e se torna o protagonista de uma história que Deus está escrevendo com você. Desconstruímos cada ideia pequena e limitada que você tinha sobre a fé e construímos algo completamente novo. Uma fé que não busca controlar, mas encontra poder na entrega. Uma fé que não evita as secas, mas descobre fontes ocultas no deserto. Uma fé que não promete entender tudo, mas que te dá a capacidade de confiar no que é incompreensível. Agora você tem uma decisão a tomar. Pode fechar esta mensagem e voltar a viver como se nada tivesse acontecido, com a mesma fé morna que espera condições perfeitas para se manifestar. Ou pode se levantar de onde está e começar a agir com essa nova compreensão do que significa ter fé. Você se lembra daquela situação impossível que veio à sua mente quando começamos? Aquela montanha que parecia impossível de escalar? Agora você sabe que não precisa que a montanha seja menor. Precisa que sua fé seja maior. Não precisa que a porta seja mais fácil de abrir. Precisa agir com a confiança de que já tem a chave certa. A fé que você descobriu hoje não é teórica, é prática. Não é só para o domingo. É para a segunda-feira de manhã, quando o despertador toca e você precisa encarar aquela situação que tem evitado. É para o momento em que você precisa fazer aquela ligação difícil, tomar aquela decisão arriscada, dar aquele passo que te apavora. Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Perceba que ele não disse que a fé eliminaria as montanhas da sua vida. Disse que a fé te daria autoridade sobre elas, que você poderia falar com elas, e elas teriam que obedecer. Então hoje, neste momento, quero que você tome uma decisão. Escolha uma coisa, uma única coisa, que você tem adiado porque parecia impossível. Pode ser uma conversa que você precisa ter, um risco que precisa correr, um perdão que precisa oferecer, um sonho que precisa perseguir, uma situação que precisa enfrentar. E quero que você haja, não amanhã, nem na próxima semana, hoje, com fé,
mesmo que seja difícil, porque agora você sabe, a fé não espera que as coisas sejam fáceis. A fé faz com que as coisas impossíveis se tornem possíveis. Levante-se, haja, transforme o impossível em possível, porque essa é a fé que Deus te deu. Sua história de fé não termina aqui, ela está apenas começando e vai ser extraordinária.